Falando aqui um pouco mais sobre a genialidade do Evangelho, para a pessoa compreender melhor o que foi dito, o Cristo fez um comentário muito interessante, mas meu pensamento não estava indo para aquele caminho. Eu vou percorrer aqui um caminho cronológico, vamos dizer assim. E o começo diz respeito a características que são encontradas no ser humano, nos mamíferos superiores, de uma forma geral. Então, essa é uma constatação biológica. Os mamíferos superiores, inclusive os seres humanos, possuem a tendência de imitar membros da sua espécie e a desejar objetos que são desejados por membros da sua espécie. Isso é chamado de desejo mimético. Acho que qualquer um aqui já presenciou algo desse tipo. Tem um gatinho, tem uns dois, três gatinhos brincando e tem um brinquedinho no fundo da sala, nenhum gatinho tá se preocupando com aquele brinquedinho. Mas aí chega um gatinho, começa a brincar com aquilo ali, os outros dois vão em cima, eles também querem brincar com aquele mesmo brinquedo. Enquanto ninguém prestava atenção, ficava ali parado. Quando um prestou atenção, os outros dois vieram juntos. Ou então também em escola para criança, né? As crianças estão brincando, tem um brinquedinho, um tambor que tá isolado lá na parede, ninguém quer saber do tambor. Aí chega um menininho, pega o tambor, começa a bater nele, aí já todo mundo quer brincar com o tambor. Os menininhos vão todos em cima, cada um quer brincar com aquilo ali. Isso aí se chama desejo mimético. Como o ser humano ele possui a capacidade de simbolizar, fica um pouco mais complexo, porque aí o ser humano deseja aquilo que ele acha que o outro deseja. Mas não vamos entrar nesses requintes. Existe um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos, que um avião passa em cima da Austrália, se não me engano, e joga uma garrafa de Coca-Cola vazia. E os aborígenes veem aquela garrafa, acreditam que é presente dos deuses, só que aquilo dá uma bagunça, porque cada aborígene quer ter a garrafa para ele. E um acha que a garrafa é uma espécie de flauta, o outro acha que é para socar sementes, um outro acha que é para amassar massa para fazer um tipo de pão. Até que um menino pega e dá uma porretada na cabeça do outro menino, usou a garrafa como arma. Mas é um filme muito engraçado, mas ilustra no começo do filme esse desejo mimético. Agora imagina bem, as pessoas vivem em uma sociedade em que elas desejam os mesmos objetos desejados por outras pessoas. Como que faz? Não tem objeto para todo mundo. Daí o mandamento, né? Não desejar a mulher do próximo, porque a gente ainda consegue objetos para todo mundo, animais para todo mundo, mas seres humanos, com as suas especificidades, é difícil, cada um é de um jeito, né? E, e aí como que faz? Quando cada pessoa está desejando um objeto só, várias pessoas estão ali desejando uma única coisa, um único objeto, ou um grupo pequeno de objetos que não dá para todo mundo. O que acontece? Briga, né? E aí aparece um sujeito morto, ninguém assume a culpa, diz que não, que ele morreu, sabe-se lá por quê.
Mas aí a família do cara desconfia, não, ele foi assassinado, a família do cara vai lá e mata um também escondido. Então começa a acontecer conflitos sociais. Esses conflitos sociais, no mundo antigo, nos textos antigos, são chamados de pragas. Hoje nós temos a noção de praga como se fosse micro-organismos, vírus, bactérias, mas no mundo antigo não existia essa ideia. Pragas eram convulsões sociais. Existiam pragas também, né? Peste negra, por exemplo, atacou a Idade Média e matou um monte de gente. Mas geralmente, quando os deuses enviavam uma praga em uma cidade, isso significava que a cidade estava em convulsão social. Ou seja, os membros daquela sociedade já não se entendiam, eles brigavam entre si. E, e, e como acabar com uma convulsão social? Como acabar com uma praga? Bem, o método mais eficaz é escolher um culpado, que recebe o nome de bode expiatório. O culpado ele tem que ser diferente dos outros membros da cidade. É necessário escolher alguém que não seja parecido com o nosso grupo, tem que ser uma pessoa estranha. Então, quais são os candidatos a bode expiatório? É o estrangeiro, a viúva, o órfão, a mulher que mora sozinha, o aleijado, os gêmeos. Todas essas pessoas, por serem diferentes, elas são candidatas a se tornar bode expiatório. Agora, também o rei, o chefe da tribo, ou quem cobra o imposto, ou então o rei, ele também é um candidato a se tornar um bode expiatório, porque ele é diferente dos demais. Então, nós temos aí o desejo mimético, que gera uma convulsão social chamada praga, pelos antigos, né? Uma praga enviada pelos deuses, e uma forma de lidar com esse problema, que é escolher um bode expiatório. E aqui existem duas histórias que seria interessante comparar para mostrar a diferença da literatura grega para a literatura judaica. Essas duas histórias são o mito de Édipo e o rei Davi, a história do rei Davi. Vejam que, bem, creio que todo mundo conhece a história do rei Davi, né? Do mito de Édipo, eu não sei se todos conhecem, se valeria a pena contar aqui. Bem, eu conto a história em outra oportunidade. Mas nós temos aí duas cidades, né? A cidade de Jerusalém, seu rei é Davi, e a cidade de Tebas, seu rei é o Édipo. As duas cidades são abatidas por pragas enviadas por Deus, tanto Jerusalém quanto a cidade de Tebas. O rei Davi chama o profeta Samuel e pergunta ao profeta Samuel: o que está acontecendo? Quem que é o responsável por essa praga? Da mesma forma, o rei Édipo, em Tebas, chama o vidente. E o vidente é cego, né? Engraçado isso. O vidente é cego, mas ele tem capacidade de ler o futuro e etc. E o rei Édipo pergunta: tem alguém responsável por esse acontecimento? E o rei de Tebas diz que sim, tem uma pessoa que é responsável. E assim, o Édipo manda
fazer uma investigação para saber quem que é o responsável por aquela praga. Assim também como o rei Davi manda fazer uma investigação. O vidente diz para o Édipo, é melhor você não mexer com esse assunto, não. Da mesma forma, Samuel, ele fica com o pé atrás, falando com Davi, deixa esse assunto para lá. Mas os dois querem saber quem é o responsável pela praga que está se abatendo na cidade. Os dois candidatos ao bode expiatório, né, o rei Davi e o rei Édipo. E aí, investigando, o vidente diz que foi um sujeito que matou o próprio pai e teve relação sexual com a mãe, ou seja, cometeu parricídio e incesto, que eram dois crimes dos mais hediondos que poderia ser cometido na Grécia. E o rei Tebas, o rei Édipo, fala para o vidente, então traz esse sujeito aqui agora que nós vamos matá-lo, nós vamos puni-lo. E o vidente fala que essa pessoa é o próprio Édipo. Isso porque, quando ele era criança, um oráculo diz que ele mataria o pai e despojaria a mãe. Apavorado com isso, os pais o abandonaram na floresta. E aí ele foi criado por um camponês. Mais tarde ele tá viajando, o pai verdadeiro dele passa pela estrada, caça briga com ele e ele acaba matando o sujeito, sem saber que era o pai, sem saber que era o rei de Tebas. E continuando andando, ele chegou na cidade de Tebas, que estava sendo aterrorizada por uma esfinge, que é um monstro. Ele derrotou a esfinge, virou um herói da cidade e casou-se com a rainha de Tebas, que era viúva do rei de Tebas que tinha morrido. E com isso ele casou-se com a mãe dele sem querer. Matou o pai sem querer, casou-se com a mãe sem querer, então cometeu parricídio e incesto. Os dois piores crimes que poderiam um grego cometer. E sabendo disso, a mãe dele se enforcou e o Édipo furou os próprios olhos e a população o expulsou da cidade. Ou seja, ele foi eleito para ser, nesse caso, toda a população se une contra o bode expiatório e com isso reina a paz por um período, porque todos estão brigando entre si. Quando aparece um bode expiatório, quando aparece um culpado, todos se voltam contra o bode expiatório. E quando o bode expiatório é derrotado ou é morto, todo mundo fica alegre. Eles ficam unidos naquela alegria de ter derrotado o bode expiatório. Então, o bode expiatório traz uma calma momentânea, pelo menos, que dura um tempo, e o que confirma que, de fato, o cara era culpado. Bem, Édipo é um mito, mas existe a possibilidade de ser uma realidade, de ter de fato existido um rei chamado Édipo. E se existiu, que realidade que é essa? O que provavelmente aconteceu ali? Aconteceu um mal-estar social na cidade de Tebas, o que é comum em toda cidade humana, em toda organização humana. A população, por um motivo que nos escapa, escolheu como bode expiatório o rei e ou matou o rei ou furou o olho dele e mandou ele pastar, né? Depois inventaram essa história de que ele cometeu esse crime horroroso para justificar, porque a pessoa, depois que mata, uma característica do bode expiatório é que ele é inocente, né? Depois que o bode expiatório morre ou que ele é punido, aí, aí bate o arrependimento, né?
A população sabe que ele não fez tanta besteira assim. Então, nesse arrependimento, ou o bode expiatório é divinizado, e por isso vários antropólogos acreditam que grande parte dos deuses do passado foram bodes expiatórios. Eles foram pessoas que morreram de forma inocente e depois, por causa da culpa, eles foram divinizados, se tornaram deuses. Bem, então, se existiu, a cidade de Tebas de fato existiu. Se existiu um rei chamado Édipo, o que aconteceu com ele provavelmente foi isso. Identificar ele como o culpado de tudo, furar o olho dele, o mataram, mandaram ele para o exílio e depois inventaram essa história aí de que ele cometeu um pecado. Matou o pai, dormiu com a mãe. E agora, e na Bíblia? O rei Davi, questionando Samuel, queria saber quem que é o responsável pela praga que está abatendo a cidade de Jerusalém. O profeta Samuel conta uma história, fala, olha, tem um sujeito que tem milhares de ovelhas, né, tem um rebanho imenso, e o vizinho dele tem só uma ovelhinha. Esse sujeito que tem um rebanho imenso, né, tem várias ovelhas, é tão ganancioso que foi lá, matou esse vizinho dele só para tomar a sua pequena ovelha. Bem, dizendo assim, o rei Davi ficou puto, falou, traz esse cara aqui agora que nós vamos dar um couro nele, vai servir de exemplo. Bem, não ia tratar muito bem o sujeito, né? E aí o profeta Samuel fala, mas essa pessoa é você, fala com o rei Davi. O que tinha acontecido é o seguinte, o rei tem harém, né? O rei Davi, como um rei, tinha lá não sei quantas esposas, não sei quantas mulheres, né? 10, 50, 100, 150, eu não sei, no harém dele. Mas ele começou a gostar da esposa do general Urias. Se não me engano, o nome é Urias mesmo. Um general que vivia perto do castelo. E aí você vê a tendência humana de desejar aquilo que o outro deseja. As 150 mulheres do rei Davi, só o Davi deseja, elas ficam trancadas lá num canto, como ninguém mais deseja, ele perde o interesse por ela, né? Mas aí ele vê Urias desejando a mulher dele lá no telhado, acaba que ele passa a desejar aquilo que o outro deseja. E aí o que que faz? O rei Davi é um filho da mãe, né? Para não falar outra coisa. Inventou uma guerra, teve uma guerra de fato, mas mandou Urias para linha de frente para matar o cara para poder ficar com a esposa dele. Então o sujeito que era rico e tinha centenas de ovelhas e matou o pobre para ficar com a ovelhinha dele, essa pessoa era o rei Davi. E foi isso que o Samuel disse para ele, o profeta Samuel, essa pessoa é você. Ou seja, está aí mais uma vez um caso de bode expiatório. Né? Ele é culpado pelo problema social que está acontecendo. Aqui só tem um detalhe, o bode expiatório ele é sempre inocente. No caso de Tebas, se Édipo cometeu de fato o crime, então ele não é inocente, então não é bode expiatório. Por isso que se levanta a hipótese de que ele era inocente, que ele não matou o pai dele coisíssima nenhuma e que ele não ficou com a mãe dele coisíssima nenhuma, que ele foi bode expiatório mesmo, inocente, furaram o olho dele ou mataram ele, expulsaram ele da cidade. Porque se ele for culpado, aí não é tão bode expiatório assim, né? Ele é culpado mesmo, mas não pela praga na cidade. No caso do rei Davi, se essa história for folclórica,
Nós podemos pensar que o rei Davi não fez nada demais, mas a população acreditou que ele era culpado. Com isso, a população coloca nele esse título de bode expiatório. Só que aí vem a diferença da Bíblia para qualquer outro tipo de literatura. O bode expiatório na Bíblia, no caso de Davi, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele rasga suas roupas, deita em cinzas, ele faz penitência. No fim, ele é perdoado por Deus e a praga acaba. Essa é uma diferença que esse tipo de história não aparece em outra literatura do mundo. A Bíblia, ela manda respeitar. E ela manda respeitar quem? O órfão, a viúva, o estrangeiro. E por que respeitar essas pessoas? Porque elas eram o bode expiatório por excelência. Se há uma praga numa cidade, nós vamos culpar quem? O diferente. E quem que é o diferente? É o pobre, é a viúva, é aquele que não tem nada, é o órfão, é o estrangeiro. Então, essas pessoas começam a ganhar um status de pessoas quase que intocáveis. A Bíblia já começa, de certa forma, a proteger o bode expiatório. No livro de Jó, isso é muito claro. O Jó está todo destruído, coitado, totalmente destruído. A introdução e a conclusão do livro de Jó são acréscimos posteriores. O texto apenas mostra um sujeito todo destruído e os amigos chegando nele falando assim: você está destruído desse jeito, cheio de doença, etc., mas a culpa é sua, alguma coisa você fez de errado. Um amigo chega e fala isso, outro amigo chega e fala isso, o terceiro chega e fala a mesma coisa, a culpa é sua, admite que você está culpado, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoar a Deus significa cometer suicídio, né? Por isso, e morre, né? Deus te deu a vida, você amaldiçoa a Deus e devolve a vida para ele, fala, não quero essa porcaria aqui não. E Jó insiste, não, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado, eu sou inocente, e vai insistindo nisso, insistindo e insistindo. Essa é uma diferença da Bíblia para outra literatura mundial. O mecanismo do bode expiatório aparece na literatura japonesa, na literatura chinesa, na literatura grega, na literatura romana, mas não aparece na literatura bíblica. A figura do bode expiatório ela é desconstruída aos poucos na literatura bíblica. E é por isso que se diz que não existe tragédia na Bíblia, não existe tragédia no cristianismo. Tragédia no sentido literário do termo. Coisas ruins acontecem na Bíblia, né? Mas não exatamente tragédias. No sentido popular, acontecem tragédias. No sentido técnico da palavra, não acontece. Depois eu explico o que é tragédia e por que ela não acontece na Bíblia. E o vídeo já está ficando grandinho. Feita essa introdução, na próxima parte, aí eu falo de Jesus e mostro como o mecanismo do bode expiatório foi completamente desmontado. E aí eu faço alguns comentários também ao que o Cris colocou, que não tem relação direta com o bode expiatório, não, mas ele colocou um detalhe que eu já li, que já aparece em textos sobre religiões comparadas. Então é isso.